Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismate Brasil, meu nome é Valdir Carvalho e hoje nós vamos falar sobre o operador divergente. Vamos lá, notação, divergente de V ou nabla escalar V, essa é a notação. Definição do operador divergente, ele transforma um campo vetorial em um campo escalar ou num escalar, exemplo de campos vetoriais, forças, velocidades, momento linear, angular, etc. Campo magnético, campo elétrico. No sistema ortogonal cartesiano, o nabla, o operador nabla é esse aqui, é del dx na direção de i, mais del dy na direção de j, mais del dz na direção de k. Esse é o nabla. Pega um vetor v qualquer, ele tem componentes vx na direção de i, mais vy na direção de j, mais vz na direção de k. Produz escalar de nabla por v, ó. É só multiplicar as componentes e depois somá-las, né? Del dx sobre dx mais del dy, del vy, mais del vz, dz. I escalar i, 1. J escalar j, 1. K escalar k, 1. Produto escalar. Propriedade. Conceitos preliminares importantes para entender o fluxo de campo vetorial através de uma superfície aberta, né? Aqui você tem uma superfície S aberta. Aqui você tem um vetor velocidade V, por exemplo, um campo vetorial V. Pode ser um fluido passando aqui água ou ar. Você tem um campo, você tem um versor unitário normal, 1. Ele tem módulo 1, que representa a superfície. Ele é normal à superfície. Ele é positivo em superfície externa e negativo em superfície interna. Se tivesse, por exemplo, uma esfera, uma casca de esfera fechada, o NC é positivo fora, dentro ele é negativo. Mas nesse caso aqui é uma superfície aberta S. Aí eu tenho um fluxo V aqui, conceito de fluxo, e tem um ângulo θ em relação à superfície, ao versor normal. Um fluxo de V constante, quer dizer, o V está constante. O fluxo total é simplesmente se multiplicar V, S cosseno θ. Conceito de fluxo, de vetor, de líquido, de fluido, é esse aqui, de um V constante, Vs cosseno θ. Mas se o V é variável, então temos que usar o cálculo integral, diferencial. O fluxo diferencial V, de V variável, aí temos que pegar um elemento, aqui ó, um elemento de área desse ds, pega um elemento, produz um fluxo dφ, né? Aqui, e tem um ângulo θ aqui, né? Em relação ao versor. Então, o dφ fica V escalar n ds, diferencial. O que é ds? No sistema cartesiano é dx dy, né? Produto de dx dy, elemento de superfície ds. Então ds é dx dy. Fluxo total, você faz a integral dupla, né? Integral aqui, ó, dupla, de v escalar n ds. Módulo de n igual a 1, v escalar n ds. Se v é constante, sai para fora da integral. A integral dupla de s dá s. Aí a gente cai lá na fórmula primitiva. Caso a superfície for fechada e ser aberta, ele tem esse símbolo aqui, ó, a integral numa superfície fechada de v escalar n ds. N positivo se é a superfície externa, o n, o versor normal n. Versor unitário normal superfície. Muitos livros têm outra anotação, né? Tem essa aqui, ó, integral dupla em S, superfície fechada, n, v escalar n ds. Essa integral aqui, essa aqui, dependendo da anotação, ela é fluxo. Fluxo do vetor é v na superfície S. Esse é o vetor n normal à superfície. Agora sim pode entrar o conceito de divergência. O que é divergência? A divergência do campo vetorial está relacionada com o fluxo do campo vetorial. Isto é, a variação do fluxo do vetor por unidade de volume. É uma taxa de variação. Variação do fluxo. Esse fluxo, essa integral. Onde se aplica muito o operador divergente e gradiente? Eletromagnetismo e mecânica dos fluidos. Então, no caso de um fluido em movimento, vamos analisar aqui, ó, um fluido, um líquido, imagina uma água aqui.
ele vai entrar na superfície S aqui, ó, área A1, com velocidade V1, constante. O fluxo de entrada é o fluxo de entrada, é V A1, V1. O ρ1 é densidade, né? Massa sobre volume. Ó, dm sobre dv, V é o volume. Aqui ele vai sair nessa área A2, menor que A1, ó, tá vendo A2? Ele vai sair com velocidade V2, o fluxo de saída, o ρ2, a densidade de entrada, e aqui a densidade de saída. A2 é a área 2, menor que A1. Se o regime for estacionário, quer dizer, ele não varia com o tempo, imagina que você está olhando um rio lá, está sempre com velocidade constante. Ele é estacionário, porque ele não aumenta a velocidade nem diminui. Então significa que não varia em função do tempo. Ele está entrando V e saindo a velocidade V2, entrando V1 e saindo V2 com o tempo. A lei do mecânica de fluidos diz o seguinte: o fluxo de entrada é igual ao fluxo de saída. Densidade 1, A1, V1 é igual a densidade 2, A2, V2. Essa é a lei. De onde vem essa lei? Vem da quantidade do movimento, né? A quantidade de movimento que entra aqui é a quantidade de movimento que sai aqui. Se não tem atrito, perda por atrito, é a lei da conservação da quantidade de movimento. Aí sai essa lei aqui. É fácil de entender, ó. Se não há variação de densidade, quer dizer, o líquido que entrou, ele nem foi comprimido e nem expandido. ρ1 sai ρ2, você corta. Área 1, V1 é igual a área 2, V2. Se a área A1, no caso, é maior, V1 é menor. A2 é menor, V2 é maior. Fluxo de entrada é igual ao fluxo de saída. É lei. Fluxo de entrada é igual ao fluxo de saída. Se sai com ρ1, sai com ρ2. Então, essa é a lei fundamental da mecânica dos fluidos. Se o fluido for incompressível, ρ1 igual a 2, quer dizer, imagina a água. Ela entra com a densidade e sai com a mesma densidade. Não foi comprimida e nem expandida. Quanto que deu a variação do fluxo? 0, porque o fluxo de entrada é igual ao fluxo de saída. A1, V1 é igual a 2, V2. O que é divergente? Variação do fluxo por unidade de volume. Quanto que variou o fluxo? 0. Então, o divergente de V é igual a 0. Essa é a equação da mecânica dos fluidos. O fluido for incompressível, ρ1 igual a 2. Agora, se o fluido for compressível, isto é, a densidade que varia no tempo, ela expandiu ou contraiu. Imagina um gás, né? Entrou com a densidade, depois ele passa num cano que a densidade dele aumenta. Ou passa num cano que a densidade diminui. Pode ser. Então houve variação de densidade com o tempo. Logo, o fluxo varia com a variação da densidade. Por quê? Se você tem aqui ρ1 entrando, imagine que ele foi comprimido. Então o volume do fluido diminuiu. Diminuindo a área, aumenta o fluxo. E se ele expandiu, a densidade aumentou, diminui o fluxo. Então, a densidade aumenta, diminui o fluxo. A densidade diminui, aumenta o fluxo. Então está inverso, né? Então, a divergente é variação negativa de Δρ dt. Significa o quê? Que a variação do fluxo ela é inversa do aumento da densidade. A densidade aumenta, o fluxo diminui. A densidade diminui, o fluxo aumenta. Isso aqui é a equação da continuidade da mecânica dos fluidos. Interessante, o conceito é o mesmo para o eletromagnetismo. Só que no caso de V, de velocidade de fluido, tem o vetor densidade superficial de corrente, I. O que é corrente I? É um fluxo de elétrons, né? Cargas. A densidade J é igualzinho, olha lá. O I, a corrente, é a integral dupla, é um fluxo de J escalar NDS. Aqui no V, você coloca o J. Igualzinho. O J aqui, entra o I, a densidade de corrente, que é corrente sobre área, né? Densidade de corrente, ó, é o J.
Por que eles fizeram isso? Porque corrente não é um vetor, mas tem um fluxo da corrente. Né? Olha lá, é isso aqui, é o J, vetor densidade de corrente. J escalar NDS. Aí substitui, em vez de V, você passa divergente de J igual menos del ρ del T. Equação da continuidade do eletromagnetismo. Só que o ρ é dQ dV, é a densidade de carga por volume. Aqui o ρ é densidade de massa sobre o volume. Igualzinho. Conceito matemático é mesmo. Conceito físico são semelhantes. Você tem a velocidade do fluido, do líquido. Aqui você tem o fluxo de carga, corrente. Então, corrente é J escalar NDS. É o vetor densidade superficial de corrente. É a densidade de corrente por área. E a equação é a mesma, igualzinho, del ρ dt. Quando a densidade de cargas diminui, o fluxo aumenta. Quando a densidade de carga aumenta, o fluxo diminui. Densidade, quantidade de carga por volume. Lá é quantidade de massa por volume. Equação a mesma, continuidade do eletromagnetismo. Conclusão, o operador divergente está relacionado com a grandeza fluxo. Essa é a grandeza, que mede sua taxa de variação por unidade de volume. Ele é útil em muitos ramos da física, mecânica dos fluidos, eletromagnetismo, etc. As superfícies que nós vimos aqui, ela tem orientação, isto é, tem duas faces. Face externa e outra face do outro lado. São duas faces. Pega uma folha de papel. Tem uma face de um lado e do outro. Tem um N de um lado e um N do outro. O divergente só é aplicado em superfícies orientáveis. Exemplo de superfícies não orientáveis. A fita de Möbius. Aqui tem uma fita aqui, ó. Você pega uma fita, você corta e você torce, né? Você passa o dedo. Tem uma face só. Então ela não é orientável. Uma face só. Então, a superfície que nós vimos aí, o N, o vetor N normal, ele é para a superfície orientável. É a face, duas faces. Essa aí é a fita de Möbius, uma face só. Conclusão. O vetor do divergente está relacionado com fluxo. Fluxo do vetor. Pode ser densidade de corrente, velocidade, fluxo de alguma coisa. Ele está relacionado com o fluxo, que é a variação do fluxo por unidade de volume. Esse é o conceito de divergente. Tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa um like. Não esqueça de se inscrever no canal. Abraços!